Olá, eu me chamo Felipe Pereira Ribeiro, da turma 822, e vou apresentar a atividade avaliativa 2 da disciplina de microcontroladores, o desenvolvimento de um veículo autônomo. O circuito que desenvolvi é referente a um carro que segue apenas para frente e quando percebe um obstáculo, manobra ele. No caso, a manobra é sempre feita pela esquerda. Para o desenvolvimento do projeto, eu usei um sonar, um motor e um servomotor, além de um transistor para controlar o motor e um LED para sinalização. Aqui temos o código do projeto. Primeiramente, eu declaro as variáveis. Essa primeira linha é referente às variáveis que medirão a distância, a contagem inicial dela, depois a contagem final, que veremos mais tarde. E as variáveis x e y que controlam o servomotor. Ao entrarmos na função principal, temos primeiro a configuração do port B e a habilitação dos seus pull-ups. No caso, apenas o PB0 está configurado como entrada, porque ele será conectado na entrada eco do sonar. Depois configuramos o port D inteiramente como saída. Em seguida, configuramos os temporizadores contadores para habilitar o motor, o funcionamento do motor. Também definimos já a sua velocidade. Depois configuramos o sonar e por último fazemos a configuração do servomotor no temporizador TCCR2. Depois habilitamos as interrupções e adentramos o laço principal. Antes de falar do laço principal, contudo, eu quero falar sobre as interrupções. A primeira delas é para fazer o cálculo da distância. Primeiro, nós complementamos o bit ICES1 do registrador TCCR1B e se ele for 0, a contagem inicial é igual ao valor de ICR1. Se não for a primeira contagem, a contagem final será igual a ICR1 menos a contagem inicial. Então fazemos o cálculo da distância, que é 4 vezes a contagem final sobre 58. Distância, no caso, em centímetros. Depois temos a segunda interrupção, que vai configurar a velocidade dos pulsos que controlam o servomotor. No caso, eles têm meio milissegundo, e a cada milissegundo a contagem é acrescentada. Agora temos o laço principal. Primeiramente fazemos o pulso para configurar o sonar e depois já entramos nas estruturas de condição do código. Primeiramente, se a distância for maior do que 20 e menor ou igual a 50, o LED começará a piscar, intervalo de 500 milissegundos, e a velocidade do motor cairá pela metade. O Y continuará em 3, que é em 90 graus, ou seja, o servomotor vai estar direcionando o motor a seguir em frente. O segundo if ocorre se a distância for menor do que 20 e a posição do Y for 3, ou seja, se o servomotor estiver com um ângulo reto. Acendemos o LED e ele não pisca, agora ele sempre fica ligado para mostrar que a distância é muito pequena. O motor para completamente, tem um delay de 200 milissegundos e o servomotor entra num ângulo de 45 graus, para que o carro consiga manobrar o obstáculo e seguir em frente. Uma vez que o valor de Y é 2, o motor volta a funcionar e o LED se apaga, e o Y volta para 3. A distância volta a aumentar, pois o obstáculo foi deixado para trás, e o circuito volta ao seu funcionamento normal. No caso, a variável x representa 0,5 milissegundo. Sendo assim, ela pode chegar até o valor de 40, quando terá feito um pulso de 20 milissegundos para configurar o servomotor. Para definirmos o ângulo do servomotor, variamos entre pulsos de meio milissegundo até 2,5 milissegundo. Ou seja, ao aumentarmos o número máximo de x, aumentamos mais a quantidade de valores possíveis para y, pois aumentamos o tempo de captura de cada valor. No caso, eu utilizei 5 valores possíveis para y, sendo que cada um deles, ao incrementarmos 1, ele incrementa 45 graus no servomotor. Agora vamos observar o circuito funcionando no simulador.